E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês alguns conceitos teológicos que você crê que são fundamentais na fé cristã e que não estão na Bíblia. E eu vou mostrar para você que eles não estão na Bíblia e como eles passaram a fazer parte da teologia cristã, estão muitíssimo presentes até hoje. Mas antes de eu lhe falar, é claro que eu vou lhe fazer um convite e um pedido para você apoiar esse canal e o trabalho que nós temos feito por aqui. Esse canal é uma verdadeira escola teológica à sua disposição. E você pode ajudar se tornando um inscrito ou uma inscrita do canal, deixando o seu like, a sua curtida nesse vídeo, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E você também pode contribuir com o Valeu Demais ou também se tornando membro desse canal. No pacote Café Completo, você inclusive passa a fazer parte do melhor e mais acessível curso livre de teologia da internet, que é a Escola de Capacitação Teológica. Você com toda certeza sabe, já disse, já ouviu, que Deus tem algumas características, que Deus tem algumas qualidades que dizem respeito à sua pessoa e à sua divindade. Por exemplo, a questão da onipresença, da onisciência e da onipotência. Pois é, isso com certeza você já sabe até as definições. Dizer que Deus é onipresente é aquela velha definição de que Deus está presente em todos os lugares. Onisciente, que Deus conhece todas as coisas. E onipotente significa que Deus tem todo o poder nas suas mãos. Pois é, mas essas questões, primeiro, não estão na Bíblia. A Bíblia não trata Deus desta maneira, como onipotente, onisciente, como onipresente. Essas palavras não são bíblicas e você não as encontrará na Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento ou em qualquer outro lugar. Primeiro porque o modo como os judeus pensavam Deus no Antigo Testamento passa por dois momentos importantes. Primeiro, no período pré-exílico e depois no momento pós-exílico. No momento pré-exílico era um pensamento de monolatria. Eles nem monoteístas eram ainda. No período pós-exílico já tem uma noção mais próximo do monoteísmo, mas que não pensam Deus como esse ser soberano que está lá no céu, que é espiritual apenas, etc. Esses são conceitos que vão mudando muito, principalmente depois que há um encontro entre a teologia cristã e a helenização do mundo, ou seja, e o pensamento grego presente ali no primeiro, segundo, terceiro século da era cristã, quando essa teologia começa a ganhar forma. O Novo Testamento não é essa a imagem de Deus que Jesus quer revelar. Jesus revela um Deus que é o Emanuel, né? Como ele próprio é chamado. É um Deus que é conosco, é um Deus presente, é um Deus solidário, é um Deus que se compadece, que está junto dos seus filhos e das suas filhas, é um Deus esvaziado, um Deus quenótico. É a revelação que Jesus quer nos mostrar, e isso fica muito claro lá na parábola do Pai Misericordioso de Lucas capítulo 15, uma das expressões mais lindas de todo o Novo Testamento, Jesus mostrando quem é o Pai, o qual ele veio revelar a todos nós. Esses conceitos, da onde eles vieram? Como eu falei, eles têm início com a aproximação entre a teologia cristã e o pensamento helênico. A helenização do mundo acontece com Alexandre o Grande, né, através do pensamento platônico, cerca de 300 anos antes de Jesus. Aliás, eu fiz aqui uma enquete recente e agora peço que você escreva aqui nos comentários se você quer que a gente faça uma série de lives falando sobre o contato da teologia cristã com o mundo helenizado e que a gente faça uma série de lives falando sobre o dualismo platônico na teologia cristã.
é só escrever a palavra-chave dualismo que eu vou entender o seu feedback junto com aquela enquete que você respondeu lá na aba comunidade, que você deve visitar lá também. Mas, principalmente depois do século II, a relação entre essa teologia cristã, que ainda era embrionária, ainda era pequena, com a filosofia grega, que já era consolidada, se torna cada vez mais próxima. Até que, sobre esse assunto específico que nós estamos falando, nós chegamos no século VII, depois de Cristo. Ou seja, esses conceitos de onipresença, onipotência, onisciência, eles são formulados só apenas no século VII, já quase no século VIII. E o responsável por essas definições, que são muito mais filosóficas do que teológicas, foi um homem chamado Pseudo Dionísio, até porque o nome mesmo dele ninguém sabe. Mas nessa época que eu citei, foram encontrados alguns textos que teriam sido escritos pelo Dionísio Areopagita, citado lá em Atos dos Apóstolos. Depois viu-se que não poderia ter sido aquele, portanto, esses escritos ganharam o nome de Pseudo Dionísio Areopagita. Eu falei no vídeo sobre a questão dos demônios, sobre a questão do inferno, porque muito do que a gente sabe sobre esse assunto de anjos, demônios, foram formulados por ele próprio, por Pseudo Dionísio, principalmente as hierarquias angelicais. E eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, depois você vai lá conferir. Mas o Dionísio também contribuiu com essas definições de onipotência, presença e ciência. Então somente o exercício dele era pensar o seguinte: Deus é presente, Deus é ciente, Deus é potente? Sim, mas de que maneira ele tem essas características? É como os seres humanos? Você sabe que nós temos alguma potência, alguma ciência, alguma presença. E aí ele pensa, não, Deus não é assim como é o ser humano. O ser humano é de maneira limitada, de maneira única, de maneira muito restrita. Já Deus é potente no sentido pleno, é presente no sentido pleno, é ciente no sentido pleno. E aí ele usou esse prefixo oni, que significa todo. Logo, falar que Deus é onipresente significa que ele é totalmente presente, todo potente, todo ciente, todo conhecedor de todas as coisas. Agora, esses conceitos já tão consolidados na teologia, eles deixam muitos pontos sem nós. Por exemplo, se Deus é todo potente, ele seria capaz de construir uma pedra que nem ele seria capaz de levantar? Que problema é esse, hein? Porque se ele não é capaz, significa que ele não é todo potente. Se ele não pode levantar, mais um impedimento para sua potência. Se Deus é todo poderoso, por que ele não acaba com todas as problemáticas que há no mundo? Ou ele é todo poderoso e não é totalmente bom? Ou ele é totalmente bom e não é totalmente poderoso? Dizer que Deus é onisciente significa que ele sabe todas as coisas que existem, mas aí tem algumas pessoas que já afirmam que ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Seria tudo isso que a gente vive um grande faz de contas ou um grande teatro de ventriloquismo? Dizer que Deus é onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aí muitos conservadores dizem que ele não está em templos de outras religiões, que ele não está em bailes ou coisas desse gênero, mas ele é ou não todo presente? Ah, não, ele está presente, mas não atua. Mas quem é que determina onde ele atua e onde ele não atua? Se o próprio texto bíblico diz que o Espírito é um vento que sopra onde quer e como quer. Quem sabe onde ele está presente e atuante é ele, porque ele faz isso onde e da maneira como ele quer, tão somente assim. Esses conceitos se afastam da teologia cristã inicial,
da proposta de revelação de Deus trazida pelo Jesus de Nazaré, ele mesmo. Esses conceitos se afastam da imagem de Deus, de Pai, que Jesus quer revelar. E esses conceitos não são originais e não são presentes no texto bíblico. Pode ler que você não os encontrará lá. Esses conceitos foram criados na Idade Média, na Idade Medieval, pelo Pseudo Dionísio, que também criou quase tudo que nós conhecemos hoje como a hierarquia celestial, como a hierarquia dos anjos. Isso é no século VII para o VIII da era cristã. Então, eu espero que esse conteúdo tenha acrescentado algum ensinamento para você, que você compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal. Quem sabe você não pode contribuir com esse canal indo ali no botão Valeu e aí você escolhe o valor com o qual quer contribuir para o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.